Meus caros irmãos e irmãs de Jesus e Maria, a minha saudação fraterna de paz e alegria para todos, desejando a bênção de Deus, a graça e a intercessão poderosa da bem-aventurada Virgem Maria e São José, e a proteção do Arcanjo Miguel, tão indispensável para os dias de hoje. Caríssimos irmãos, estaria a barca de Pedro sem direção? Teria o Santo Padre, o Papa Francisco, perdido o controle da Igreja? O que está acontecendo com os nossos bispos e padres religiosos e religiosas? Nos preocupa saber que ultimamente o Santo Padre tem feito exortações e tem dito frases bastante preocupantes com relação à laicidade da Igreja e o aspecto de veleidade das coisas, de relaxamento moral da Santa Sé e de desgoverno da Igreja para que bispos conduzam suas dioceses do modo que quiserem. Nós temos escutado o Santo Padre aprovar coisas que a Igreja não aprovava até então. Amenizar pecados, neutralizar culpas graves morais, sob o pretexto de acolher a todos. A Igreja seria uma grande, digamos assim, tenda que acolhe a todos. A Igreja seria um portal por onde todos passam. A Igreja seria um aglomerado de todas as pessoas, não importando o grau de pecaminosidade ou de práticas que conflitam com o Evangelho. Já não digo o Antigo Testamento, porque não somos judeus e nem temos vínculos, mas a praxis de Jesus, os seus ensinamentos, que nós cremos até então, traduzidos pela Igreja Católica, está em demanda para um grande confronto desfavorável que terminará com a seriedade da Igreja. Nós vemos padres, artistas, cantores, seguido por multidões, seduzidas por sua beleza, seduzidas por sua sexualidade, seduzidas por seu aspecto erótico. Nós vemos religiosos envolvendo-se em músicas para daí tirarem fama, dinheiro, sustento de suas congregações. E nós vemos leigos boquiabertos, sem saber o que dizer, porque serão punidos eclesiasticamente. E nós vemos leigos assombrados, sem saber o que fazer, porque serão punidos pelo sinédrio eclesiástico, da maçonaria eclesiástica. A Igreja caminha por uma rota suicida, que é as conexões humanas e o compartilhamento de ideias mundanas, ecléticas, culturais, para se fazer respeitada e acolhida em todos os meios. Nesse sentido, a Igreja perde o seu papel de mãe mestra. E o Santo Padre diz que a Igreja não quer ser a Igreja, mas uma das. E isso é muito grave, irmãos, porque a primazia de Pedro se encontra abalada. A primazia de Pedro se encontra verdadeiramente questionada. Eu sou um defensor ferrenho do Santo Padre e acho que toda pessoa que fala contra o Santo Padre não é católica, se traveste de católico, se camufla, se fantasia de católico. Mas estou preocupado com as palavras do Santo Padre em sessões abertas esses dias, nas quais ele diz coisas que nos levam a preocupar quanto ao futuro e já ao presente da Santa Sé.
E o que eu tenho para dizer a vocês hoje é muito simples. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós estamos do lado da igreja de Pedro, que Jesus fundou. Aconteça o que acontecer, nós estamos do lado da igreja que segue o Evangelho. Venha o que vier, nós estamos do lado da Igreja Católica Apostólica Romana, com tudo aquilo que ela vem a significar para nossas vidas. Hoje você pega a vida da fundadora de uma congregação, só tem datas, casas que fundou, documentos que assinou, audiências com bispos, viagens que fez. Não há uma virtude daquela fundadora ou daquele fundador na biografia de sua vida. Você pega uma revista vocacional de uma congregação, só tem as casas na África, na Irlanda, nos Estados Unidos, no Brasil, na Indonésia, no Japão, na Bolívia, na Argentina, mas a espiritualidade da congregação não aparece. Tudo que surge vira um repente teológico. O Deus da vida é uma entidade criada pela teologia da libertação, né? Uma igreja em saída, a diaconia eclesial e pastoral de todos os batizados, a militância profética, cada um é moderador espiritual de sua paróquia. São expressões novas, surgidas de novas expressões, mas que preocupam porque tira o quê? O ministério da Santa Igreja enquanto autoridade eclesiástica. Eu outro dia frequentando uma congregação religiosa e a superiora geral estava presente. E ao cumprimentá-la, por respeito, claro, eu a chamei de madre. Ela me corrigiu na hora, falava muito bem português. Eu não sou madre, você é ainda deste tempo, eu sou moderadora geral. Que ridículo, né? No que é que muda a função dela? E até muda, porque como moderadora geral, talvez ela não tenha uma abordagem de disciplina das constituições, do diretório e das regras com as irmãs. Talvez ela seja conivente com os escândalos da congregação. Eu não sou madre geral, eu sou moderadora geral, animadora geral, coordenadora geral, mas madre não me chame de madre. Ignorando ela, talvez, que madre é mãe, ignorando ela que talvez madre geral é a responsável pelo rebanho, é desfazer o que fez a fundadora ou o fundador outrora, é querer dar à vida religiosa um aspecto que não é dela, modernizar ao ponto de vulgarizar, modernizar ao ponto de tornar a vida religiosa um campo de devassidão moral. Então nós estamos muito preocupados com a barca de Pedro, que está singrando os mares dos tempos modernos. E nos preocupa como tudo isso vai acabar. E nos preocupa como tudo isso vai relativizar a fé, como tudo isso vai neutralizar o campo da ação da igreja. Daqui a pouco, o que diremos às pessoas na evangelização? Que temas iremos trabalhar? Daqui a pouco, reuniremos a comunidade para falar do esgoto central da vila, das águas que inundam as casas quando chove, de um projeto de um parque ecológico, de como adubar bem as plantas. Daqui a pouco nós estaremos nas comunidades perguntando quem fez a biometria, exame de sangue, quem aqui está com problema dentário. E o anúncio do Evangelho será coisa do passado, será coisa que nós não falaremos. Recemos pelo Santo Padre, pela sua saúde, problema do joelho, das articulações, que não vem de hoje, mas acima de tudo, pelo seu pontificado, pelas pessoas que estão lá aos seus ouvidos, porque a coisa não está boa, irmãos, a coisa está séria. Cada paróquia que você vai é um gueto, cada paróquia que você vai é uma ilha. Você chega para uma missa em qualquer paróquia, todo mundo fica olhando para você como se você fosse um estranho no ninho.
como se você fosse alguém que está entrando na paróquia deles. Eu tenho ido à missa às muitas paróquias porque o meu pároco, ele está ali na homilia, o evangelho do dia é maravilhoso, mas quando ele me nota no meio da assembleia, começa a sessão de piadas, de deboches à minha pessoa. Ele muda completamente a estrutura da homilia. Mas isso não me preocupa, porque eu bem sei a vida que ele leva, então não posso me ofender com o sacerdote cuja vida moral eu conheço perfeitamente. Eu vou pela Eucaristia. Então, quando a gente chega numa paróquia, as pessoas ficam olhando para você como se você não fosse do bando, né? Como se você fosse uma pessoa estranha. E o nome disso é desunidade. A ausência de unidade eclesial. Quando um fiel pode participar da Eucaristia em qualquer que seja a paróquia, capela, área pastoral. Falta uma pregação sobre unidade paroquial. Falta um trabalho sobre unidade paroquial. Eu vou mais a fundo. Falta um congresso arquidiocesano sobre a unidade paroquial. Tantas coisas estão sendo estudadas no sínodo das paróquias, coisas válidas, coisas muito importantes, né? Não tenha dúvida. Mas está faltando lá no conteúdo, nas praxes, a unidade das paróquias, a unidade das comunidades, das paróquias dentro de uma arquidiocese, das regiões episcopais. Porque você entra numa igreja do Carmo, parece que você é um estranho. Você entra numa igreja do Patrocínio, parece que você é um estranho. Você vai numa paróquia da Piedade, parece que chegou a colar um inimigo da comunidade. Sabe o que é isso? A desordem da unidade em que andam nossas paróquias. Dá vontade até de você ficar em casa e a sua celebração eucarística ser interna. Você e Jesus eucarístico em você. Porque está faltando unidade na igreja de Fortaleza. O que tem muita perseguição, processos contra pessoas, manipulação da vida batismal de pessoas para tentar expulsão, massacre público, como os saduceus e fariseus e os sumos sacerdotes do templo. Não estamos vivendo o segredo de Fátima. Nós estamos vivendo os tempos dos sumos sacerdotes, fariseus e saduceus. Deus abençoe, se preocupe com a igreja e reze por ela, porque a coisa está muito séria mesmo. Poderia falar aqui coisas horríveis que estão acontecendo, mas em respeito à Santa Igreja, eu apenas partilho com vocês a minha preocupação. Eu poderia estar falando para vocês aqui coisas gravíssimas que o Padre Fábio de Mello está fazendo em nível moral, mas em respeito à igreja eu me calarei, preservando a unidade da igreja e o bem da igreja. Um abraço e as orações e a partilha da tristeza do irmão Emanuel Maria.